Olá, esse é o vídeo relatório do experimento de secagem realizado na disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2 do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. A secagem é uma operação unitária cujo objetivo é a diminuição do conteúdo de água em determinado sólido, o que pode ser útil para diminuir gastos com estocagem e transporte, além de garantir a qualidade de alguns produtos. Dessa forma, a secagem tem uma vasta aplicação em diversos tipos de indústrias, sendo uma operação cujo conhecimento é necessário a qualquer engenheiro químico. Na indústria cerâmica, por exemplo, é imprescindível uma etapa de secagem anterior à queima do produto para que o excesso de água não gere trincas ou rachaduras ao material. Durante a secagem de um sólido, ocorrem dois processos fundamentais e simultâneos: a transmissão de calor para evaporar o líquido dentro do sólido e a transferência de massa, que ocorre tanto dentro do sólido em direção à superfície, como a partir da superfície para o ar utilizado na secagem. A partir da perda de massa de um sólido em função do tempo, podemos obter curvas de secagem, como a curva da umidade em função do tempo, e a curva da velocidade de secagem em função da umidade em base seca do material. O estudo dessas curvas mostra que o ciclo de secagem se constitui de vários períodos ou fases à medida que a umidade do sólido se reduz. Esses períodos são divididos classicamente em período inicial da secagem, que vai do ponto A ao ponto B do diagrama, período constante de velocidade de secagem, de B a C, e o período decrescente de velocidade de secagem, do ponto C ao ponto E. Prolongando-se a secagem do sólido em condições constantes de temperatura, umidade e velocidade do ar, podemos alcançar a velocidade de secagem zero, ponto E, que representa o conteúdo mínimo de umidade que se pode obter numa secagem de duração infinita, e denomina-se umidade de equilíbrio. Qualquer umidade acima da de equilíbrio é chamada de umidade livre. O experimento realizado consistiu em submeter um corpo de prova cerâmico a uma corrente constante de ar aquecido a 90 graus Celsius, com uma velocidade aproximada de 2 metros por segundo, medida quando o ar ainda encontrava-se frio. O secador utilizado é composto basicamente por ventilador, psicômetro, medidor de vazão, potenciômetros e aquecedores, resistências elétricas, câmara de secagem, suporte para pendurar o corpo de prova ou bandeja, termopares ligados a um microcomputador e balança semi-analítica. Durante o aquecimento da corrente de ar, o corpo de prova foi mergulhado em água, a fim de o submeter à sua saturação. Atingidas as condições desejadas, o corpo de prova foi colocado no suporte no interior do secador, fazendo-se a primeira pesagem com o auxílio da balança, colocada próxima do suporte. As demais pesagens foram feitas de 5 em 5 minutos durante 90 minutos. A curva de secagem obtida mostra o decréscimo da umidade em base seca em função do tempo durante os 90 minutos de experimento. A curva obtida é coerente com o esperado, ou seja, apresentou um decaimento mais acentuado no começo da secagem, onde temos a umidade livre, até o período onde a umidade começa a variar pouco, próximo à umidade de equilíbrio. Também foi construída uma curva da velocidade de secagem em função da variação da umidade em base seca da amostra de argila. Apesar da grande oscilação causada pela aproximação da derivada, podemos observar os diferentes períodos típicos da secagem de um material. Temos a fase inicial transiente, seguida de uma fase onde podemos enxergar um certo patamar de temperatura, e por fim temos velocidades de secagem bastante baixas, indicando a proximidade à umidade crítica. A velocidade de secagem no período de velocidade constante que será considerado para os cálculos é o valor do pico da curva, que vale 9,61 vezes 10 a menos 4 kg de água por metro quadrado por segundo. No processo de secagem, o calor fornecido deve ser igual à quantidade de calor necessário para evaporar a água da superfície do sólido. Sabe-se que o calor pode ser transferido por convecção, condução ou radiação. Porém, as contribuições da condução e da radiação podem ser consideradas desprezíveis quando comparadas aos efeitos da convecção. Essa película molhada possui um teor de água representado pela fração molar YI. Em contrapartida, o ar de secagem possui um teor de umidade YG.
A diferença entre YG e YI é a força motriz para que ocorra a transferência de água, de modo que o fluxo mássico de água pode ser representado pela seguinte expressão, onde NA é o fluxo mássico de água, MMA é a massa molar da água e KY é o coeficiente convectivo de transferência de massa. Utilizando-se a umidade absoluta nas temperaturas de bulbo úmido e bulbo seco, tem-se, respectivamente. Dessa forma, obtém-se os valores de HW e HD podem ser obtidos das cartas psicométricas da seguinte forma. Como no período de secagem há velocidade constante, podemos considerar que o fluxo de massa de água, NA, é igual ao fluxo de secagem JC, calculado anteriormente e igual a 9,61 vezes 10 na menos 4, temos, nesse ponto do período de velocidade constante, para valor de TW 22,2 graus Celsius e TD igual a 28 graus Celsius, o valor de HD foi de 0,0144 kg de água por kg de ar seco. E para TD igual a 90 graus Celsius e HD 0,0144 kg de água por kg de ar seco, foi encontrado TW igual a 35,6 graus Celsius e, consequentemente, HW igual a 0,038 kg de água por kg de ar seco, sendo nesse caso a umidade de saturação. Como no período de secagem a velocidade constante, podemos considerar que o fluxo mássico de água, NA, é igual ao fluxo de secagem JC, calculado anteriormente e igual a 9,61 vezes 10 na menos 4, obtém-se, assim, um valor de coeficiente convectivo de transferência de massa experimental igual a 0,0407 kg de ar seco por metro ao quadrado por segundo. Multiplicando-se esse valor pelo volume de ar seco, obtém-se 0,0429 metros por segundo. O cálculo teórico do coeficiente convectivo de transferência de massa é feito a partir da relação entre o coeficiente de transferência de calor e o fluxo. Logo, o coeficiente de transferência de massa é calculado a partir das temperaturas do ar de secagem, a temperatura da superfície do sólido, calor latente de vaporização e a diferença de umidade entre o ar e a superfície do sólido. O coeficiente de transferência de calor pode ser calculado pela seguinte expressão, onde G é o fluxo mássico de ar em quilograma por metro quadrado por hora. Substituindo o valor encontrado e as temperaturas e umidades conhecidas e o calor latente de vaporização encontrado na literatura, obtemos o coeficiente teórico de transferência de massa. Comparando os valores encontrados, um erro de 28% foi obtido, o que é um valor aceitável, devido às considerações feitas para simplificar o problema, como, por exemplo, assumir a secagem uniforme, visto que o ar apenas atingia um lado da esfera durante o escoamento, sendo necessário girá-la frequentemente para aproximar dessa condição. Além disso, percebeu-se durante o experimento a interferência de uma corrente de ar externa que poderia estar interferindo na pesagem da esfera. O primeiro problema proposto consiste em determinar qual a taxa de secagem de água em grama por minuto em uma esfera de 15 centímetros de diâmetro de material idêntico ao do experimento após decorridos 50 minutos do início da secagem. Para uma esfera com um diâmetro cerca de 3 vezes maior do que o da esfera utilizada, podemos considerar que após 50 minutos ainda estaríamos no período de velocidade constante. Dessa forma, utilizamos a correlação. O cálculo da massa da nova esfera necessária para a correlação da taxa pode ser calculado pela relação de proporcionalidade. A partir destes dados e das duas equações citadas, encontraremos a taxa da nova esfera como sendo R de t é igual a 9,61 vezes 10 a menos 4 kg
de água por metro ao quadrado por minuto. O segundo problema proposto diz: você pretende projetar um secador, escolha um tipo mais adequado, para secar pelotas de argila idênticas às usadas no experimento. As condições de secagem, temperatura, umidade e vazão do ar são as mesmas de um dos experimentos realizados, sendo que as esferas entram saturadas e você deseja que a umidade das mesmas se reduza apenas à metade da dessaturação. Forneça as dimensões com as devidas considerações para o secador, sabendo-se que o mesmo deve ter uma capacidade de secagem de 2 toneladas por hora, de material úmido saturado. Determinar também a produção de material nas condições de umidade especificadas. O secador escolhido foi o de bandeja, pois temos amostras estáticas para o processo. Sabendo disso, devemos calcular as dimensões do secador, sendo elas a largura, o comprimento e a velocidade do secador, tendo como os dados de entrada com a interpolação dos dados da umidade por tempo, encontramos que o tempo para um H de 0,0853 é de 0,87 horas. Usando a equação m de t igual a F vezes t, encontramos que a massa total de esferas é de 1.749 kg, considerando que cada esfera pesa 0,085 kg, sabemos que a alimentação é de aproximadamente 20.575 esferas. Sabendo que a área de um quadrado equivale à área da circunferência de diâmetro 0,0458 metros, mais a área das bordas sem a esfera, temos que a área da esfera é igual à área do quadrado mais área das bordas. Com a área que cada esfera ocupa no plano horizontal do secador, podemos calcular a área total necessária para todas as esferas na alimentação pelo cálculo. Sabendo que a área total das esferas na horizontal é de 45,06 metros quadrados, e estimando que a largura do secador é de 1,5 metros, podemos calcular o comprimento do secador. Usando um fator de segurança de 20% para o dimensionamento, concluímos que o comprimento do secador é de 36,05 metros. A partir do comprimento do secador e do tempo que as esferas devem ficar dentro do secador, encontramos a velocidade do secador. O terceiro e último problema proposto é o seguinte: através de considerações teóricas estipuladas por você, qual seria aproximadamente a umidade final do corpo de prova para a condição de secagem utilizada no experimento, e qual seria o tempo aproximado para atingi-la? A umidade equivalente pode ser encontrada pelo gráfico de secagem, onde a velocidade de secagem é nula. Nos nossos dados, temos o valor de velocidade igual a 3,03 vezes 10 na menos 5 kg de água por quilograma quadrado por segundo. Considerando esse ponto como de velocidade nula, podemos determinar a umidade equivalente. O valor encontrado foi de 0,0947 kg de água por quilograma de sólido.